Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do Quintal. Eu já fui ao cinema assistir a Trap, o novo filme realizado por aquele realizador que eu tenho sempre dificuldades em dizer o nome, que é M. Night Shyamalan. Penso que é assim. Eu vi o filme, vi com expectativas muito altas, porque esse realizador é conhecido por surpreender-nos sempre com bons plot twists, ou mesmo que não sejam bons, são plot twists que são originais. E antes de começar a crítica, tenho de dizer que é basicamente uma confissão que tenho que fazer para vocês. Eu começo a ficar farto do YouTube. E quando digo farto, sim, do género, eu não tenho muitas views, mas isso não foi um problema. Tenho este canal há cerca de 3 anos e meio, mas eu já sabia à partida, como sou português, como vivo em Portugal, e não existem muitos consumidores de conteúdo, que este canal não teria muitas views. E o problema não é esse, mas eu sinto mesmo que o YouTube está a morrer. Eu próprio já não uso YouTube e isso é um péssimo sinal. Por exemplo, sempre que eu vou ver um trailer, uma crítica, qualquer coisa no YouTube, eu e vocês aliás, somos inundados com inúmeras publicidades. E o que é que eu faço? Eu acabo por nem sequer ver o vídeo, eu acabo por desistir e vou fazer outra coisa para a internet, ou saio do telemóvel, qualquer coisa. E cada vez mais esta política do YouTube super gananciosa desanima-me. Como eu disse, eu não estava à espera de ter, 100 mil views por vídeo, porque quando criei o canal eu tinha a noção que estou em Portugal e que o meu público é muito pequeno, e também eu não sou assim um crítico por aí além, nem me quero ser crítico, vá. E acho que me cabe por focar mais no Instagram, porque eu gosto mesmo de focar no Instagram, e não estou a dizer que vou deixar o canal, mas desculpem a minha desmotivação em algumas críticas, mas já me custa mesmo fazer este setting todo, ligar a ring light, colocar estes LEDs, tipo ligar os LEDs, vestir-me tipo, para as críticas, posicionar-me, falar aqui durante 10 minutos para vocês, é uma coisa que já me tem custado imenso, mas eu vou tentar superar, até porque isto me ajuda com alguns problemas como a dicção, até foi por isso que eu criei o canal, para melhorar a minha dicção, a minha ansiedade perante as câmaras, que isso tem melhorado imenso. Mas pronto, chega de desabafo e vamos passar à crítica. É assim, neste filme realizado por M. Night Shyamalan, acompanhamos um homem que leva a sua filha a um concerto. Ele descobre que nesse concerto é na verdade uma armadilha para apanhar um serial killer. E como já devem estar a desconfiar, esse serial killer é nada mais nada menos que o nosso protagonista, que vai fazer de tudo, mas tudo mesmo, para escapar daquele concerto sem que a polícia o apanhe. A premissa de Trap, armadilha, é uma premissa bastante aliciante. Eu vi o trailer e pensei, Pedro, tens de ver este filme no cinema, é um filme do M. Night Shyamalan. Corrija-me se eu estiver errado a dizer o nome dele. É um filme dessa pessoa e vai ser brutal. Então, lá fui ao cinema, acabei por encontrar uns colegas meus, o Gonçalo, com quem eu muitas vezes vou ao cinema sem combinar, encontro sempre nas sessões dos filmes, porque nós temos gostos semelhantes e vamos sempre às mesmas sessões, sem nos convidarmos um ao outro. E no final do filme, eu só lhes disse uma coisa, este foi talvez o segundo ou o terceiro pior filme que vi este ano, e é verdade. Porque Trap, Armadilha, é uma obra péssima. Mas atenção, que vou já dizer uma coisa, eu detestei, mas sinto que pode conseguir entreter alguns espectadores. E eu vou explicar-vos porque é que detestei este filme. A premissa é muito interessante, é algo original, tipo um serial killer a tentar escapar de uma armadilha que é um concerto montado para o capturar. Muito bem, mas a execução é péssima, porque há muitas coisas neste filme que são irrealistas. E acreditem, há filmes em que temos dragões a voar, em que temos elfos, até esses filmes são mais realistas que Trap. E porquê? Porque ele faz de tudo para escapar e submete-se a muitas cenas que nunca na vida aconteceria na realidade. Pois a polícia, estão lá tipo 300 polícias nesse espaço, nessa arena, nesse estádio, não percebi muito bem, naquele edifício do concerto para o capturar. E todos eles são burros e acho que o filme tenta fazer com que o espectador, a pessoa que está a assistir, se sinta burra. Acho que o filme pensa que nós somos pouco inteligentes e que não vamos dar por ela de diversas incongruências. Por exemplo, isto não é spoiler, até porque aparece no trailer, mas há um momento em que um funcionário desse concerto conta ao homem, ao protagonista, sobre essa caçada ao serial killer. E isso já é um pouco irrealista, mas pronto, há pessoas desbocadas em todo o mundo, poderia acontecer. Eu próprio, se calhar, seria uma dessas pessoas.
se estivesse no lugar do funcionário. E o que acontece a seguir? Ele cria uma espécie de mini amizade, uma empatia com o funcionário, e o funcionário conta-lhe a password que definiram com a polícia para conseguirem provar que são funcionários e que não são um serial killer. Estão a ver? Tipo um password de segurança, basicamente. Eu não expressei muito bem, não expliquei muito bem, mas não interessa. E o funcionário conta a um desconhecido qual é a password. Isso jamais aconteceria. E outra coisa que me irritou é que, por exemplo, aquilo é um concerto como se fosse tipo a Taylor Swift daquela zona, daquele bairro, e o que acontece? Toda a gente, evidentemente, quando vai a um concerto, vai para o local de concerto, para aquela arena, para o palco, não é para o palco, mas para a plateia, onde toda a gente está a assistir ao concerto. E o que acontece neste filme? A cantora está a atuar e existem muitas, mas muitas pessoas nos corredores fora do concerto, na zona de restauração, na zona dos brindes, nas casas de banho. Muita gente. E eu penso, mas vocês estão aqui para andar, para comer, para irem à casa de banho, ou estão aqui para ver a porcaria do concerto? Não faz nenhum sentido. Há outra cena, isto não é spoiler, em que o protagonista, para despistar, para não ser chamado a atenção, o que é que ele faz? Empurra uma mulher pelas escadas abaixo e eu pensei, fuck, isto tem câmaras aqui, estava muita gente, como é que ninguém ouviu empurrar a senhora ou a rapariga pelas escadas abaixo? Não faz qualquer sentido, mas qualquer. Eu sinto que este filme não foi escrito pelo M. Night Shyamalan, mas sim por se calhar por um estagiário, por um adepto de cinema com 12 anos de idade, porque isto é muito mau, é uma escrita demente. É que não é má, é mesmo demente, é abominável. E existem outros pontos no filme que eu não consegui comer. Por exemplo, uma coisa que eu não consegui mesmo comer nem engolir é que o filme é extremamente lento. E atenção, é curioso, é quase paradoxal, porque ele tem muito suspense, tem algumas cenas de ação, tem perseguições, mas o pacing é extremamente lento, o ritmo dele é absurdamente monótono. Para terem uma noção, eu pensei que tinham passado quase 1h30, até pensei mesmo que o filme estivesse na reta final, e quando olhei para o relógio, tinham passado apenas 40 minutos. Este filme tem 1h40 e parece que assisti ao Oppenheimer, com 3 horas e pouco. Epá, é inadmissível o filme ser assim tão cansado, tão desgastante. É péssimo, eu nunca imaginei que uma sessão de cinema me pudesse mesmo sentir com vontade de sair lá para fora. E depois, no campo de interpretações, temos o regresso do Josh Hartnett. Posso dizer que a interpretação dele não me convenceu muito. Em alguns momentos até é porreira, noutros momentos sinto que ele não evoluiu muito como ator. E o mesmo posso dizer também da filha de M. Night Shyamalan, que interpreta a cantora que dá aquele concerto durante o filme. E ela até canta bem, não é o meu tipo de música, não é aquele tipo de música que eu paro para ouvir, mas senti que ela até canta bem e tem alguma química, não é bem química, mas sabe mexer-se em palco, não sei como se diz isso, mas mostra-se à vontade. No entanto, como atriz, epá, que lástima de miúda, eu tenho mesmo pena dela, eu sinto que ela é bonita, ela consegue se mexer, ela tem até algum carisma, mas precisa mesmo de algumas aulas de teatro, porque ela está mesmo péssima. Não há muito mais nada a dizer, sem spoilers, atenção, sobre este filme, e portanto vou passar a nota de 3.5 de 10. Eu não sei se é um 3 ou um 3.5, mas vou dar 3.5 de 10 por ser um filme de M. Night Shyamalan. Eu fiquei muito desiludido, esperava um twist que eu vou contar-vos qual é a seguir. Eu esperava um twist mesmo fixe, esperava muita coisa e nada disso aconteceu. É um filme monótono em que tudo que observamos é genérico, não é qualquer emoção, não consegue levar a nossa ansiedade ao limite, que é o propósito que um thriller deve fazer, não é capaz disso. Portanto, a minha nota é 3.5. E esta foi a minha crítica sem spoilers a Trap Armadilha, e quanto à parte com spoilers, em 3, 2, 1... Pronto, vocês querem saber qual é que é o grande twist? Eu vou explicar-vos, mas primeiro temos que contar uma coisa. Eu tinha teorias, e quando encontrei o Gonçalo, aquele meu colega que vos falei, que cruzo-me sempre com ele quando vamos ao cinema, sem combinar, a minha teoria é que o protagonista estava a defender a filha, e a filha que era o serial killer. Basicamente era tipo o amor do pai, do género, ok, a minha filha é uma assassina, mas tenho que a proteger, ninguém pode apanhá-la. A teoria que o Gonçalo me contou, acho que é muito mais porreira do que a minha, é que existiam 2 serial killers. Serial killers, tem mesmo muito mal. Mas existiam 2 serial killers. Ia descobrir, por exemplo, o protagonista achava que ele era o único, estavam à caça dele, e no final apanhavam outra pessoa, e o protagonista
pensava, ok, afinal eu estou safo. A polícia estava à procura da pessoa que não era eu. O que acontece é que não existe plot twist. Eu pelo menos não senti isso. Pronto, eu vou contar-vos o que acontece no filme, resumidamente. Para mim não foi um plot twist. O protagonista vai com o filho ao concerto, existe muita intriga, tipo, ele tenta escapar da polícia e quase nunca consegue escapar, aparece sempre qualquer coisa que bloqueia e no final ele e a filha têm uma espécie de meet and greet com a cantora do concerto e ele conta secretamente a ela que é o assassino e que mata uma vítima que ele tem em cativeiro se ela não cooperar com ele. Ela leva-o a casa e de repente ela vai para a casa dele, conhece a esposa do assassino e eu aí pensei, ok, o twist deve ser a esposa também uma assassina, vai ser uma família de assassinos, a cantora está lá e vai ter que sobreviver. E isso não aconteceu. Pronto, existem mais coisas, tipo, ela basicamente consegue pedir ajuda, consegue salvar o rapaz que está sequestrado, a polícia aparece, o gajo parece que é morto, depois não é, depois volta, ele rapta a cantora numa limusine, que não faz qualquer sentido, tipo, a polícia está lá e ele entra na limusine mascado de polícia, não faz sentido, mais uma coisa que é absurda neste filme, ele quase a mata, mas ele consegue escapar, e ele também consegue escapar outra vez, opá, é tudo tão repetitivo, isto apenas demora 10 de filme. Acontece esta porcaria toda. E no final, acho que ele é tipo dado como morto ou desaparece. E no final a esposa está em casa na cozinha. Ele aparece e a esposa conta-lhe que ela já sabia que ele era o assassino. E que foi ela que fez com que a polícia tivesse uma pista que ele iria estar naquele concerto. Porque ela achava que ele tinha um caso e depois seguiu e viu que ele era um assassino. Foi isso que aconteceu. E acho que essa que era o twist, tipo um twist mesmo de, desculpem o termo, de merda. A esposa já sabia que ele era assassino e foi ela que implantou aquela armadilha. Pronto, no final ela dá uma espécie de sedativo ao marido através de um bolo. Ele quase desmaia, mas a polícia aparece e prendem-no. Mas mesmo no final, mais uma vez, como já era de esperar, ele consegue uma forma de conseguir escapar. Ele está tipo naquela carrinha da polícia, onde levam os prisioneiros, ele tem tipo uma agulhinha que tirou da bicicleta da filha e acaba conseguindo escapar, tipo, conseguindo desapertar a agulha, o filme termina assim. Foi um filme mesmo de porcaria. Tipo, acho que pior que isso foi mesmo o Night Swim, que eu já falei dele aqui, e também o reboot musical de Mean Girls. Esse para mim foi o pior desse ano, sem dúvida alguma. Mas pronto, esta foi a minha parte com spoilers. Eu estava mesmo ali à espera que o filme avançasse para algum rumo diferente e foi uma obra tão cansada. Assim, o filme não parava, eu sinto que ele vai entreter alguns espectadores. Muitos de vocês que estão aqui a ver este vídeo vão gostar deste filme, de certeza absoluta, mas eu não gostei. Eu que adoro thrillers, senti que já vi isto e revi inúmeras vezes. É muito clichê. E pronto, esta foi a minha crítica, já sabem. Muito obrigado e até à próxima!